Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amado ouvinte, nesta segunda-feira maravilhosa, iniciemos nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero começar o programa pedindo desculpa a tantas pessoas que passam mensagens no meu WhatsApp e eu não consigo responder. Infelizmente, são muitas mensagens e humanamente a gente não consegue responder a todos. Eu fico devendo a você que tem tentado passar mensagem e não consegue respostas, porque humanamente é praticamente impossível a gente dar conta de atender a todos. Na medida do possível a gente vai atendendo, mas são muitas exigências e a missão é grande, graças a Deus. Hoje nós lembramos com muito carinho a dedicação da Basílica de São João de Laterano, em Roma. Essa basílica foi o lugar da residência do Santo Padre, o Papa, até a construção da Basílica de São Pedro, como hoje nós conhecemos. Ela é chamada de Catedral da Igreja de Roma, construída por Constantino no tempo do Papa Silvestre I. Ela foi construída entre 314 a 335. É considerada a mãe de todas as igrejas. O aniversário de sua dedicação, celebrado originariamente só em Roma, comemora-se em todas as comunidades do rito romano. Hoje nós lembramos desta igreja. Quem já teve a oportunidade de ir a Roma e conhecer a igreja de São João de Laterano, sabe da beleza desta igreja, sobremaneira das estátuas dos apóstolos, muito bem feitas em cada pilar daquela igreja, que recorda essa força apostólica da nossa igreja. É um templo maravilhoso. Como é importante o templo para nós católicos. Mesmo aquela igrejinha mais simples, da zona rural, pequenininha, perdida lá no mato, mas ela precisa ser construída com amor, com dedicação, com zelo. Nós estamos num tempo de tanta fragilidade, de tanta superficialidade, que até mesmo as nossas igrejas não têm sido, às vezes, construídas com aquele devido cuidado, com aquele zelo, sobremaneira o zelo litúrgico. É muito importante para vocês dos conselhos, das comunidades, das paróquias, que juntamente com o sacerdote vão edificar uma igreja, que esta igreja seja pensada espiritualmente, que seja elaborado um projeto por alguém que reza, por um arquiteto que tem fé, que conhece de arte sacra, de espaço sagrado, para que a igreja, o templo, seja um lugar que nos ajude a rezar. Há muitas igrejas que são construídas sem beleza e não conseguem ser aquele espaço que ajuda a gente a contemplar o mistério. Então a igreja precisa ter os seus arcos, seus vitrôs, a harmonia. Às vezes hoje se coloca tudo quadrado, tudo com janela, estilo janela de comércio. Não é isso que agrada a Deus. A gente não pode ter pressa de construir as igrejas. Tem que ser devagar, bem pensado, uma igreja que realmente seja a casa de Deus, a casa dos fiéis, onde nós recebemos os sacramentos. O templo é importantíssimo. Nós tivemos um período na nossa igreja de tamanha futilidade, em que se faziam igrejas como salões, em que se celebrava tudo ali, desde a festa do padroeiro, os bailes e tantas outras coisas, no mesmo lugar que celebra a missa. Isso não combina com o ser antropológico das pessoas, pois o povo de Deus tem fé.
Às vezes nós sacerdotes ficamos racionais demais e a gente acha que tudo pode, mas não combina com aquilo que o Espírito quer comunicar ao coração das pessoas. Portanto, lembrando hoje a dedicação da Basílica de São João de Laterano, a Catedral de Roma, nós somos chamados a olhar como está o nosso templo. Como está a igreja onde você participa? Você é um dizimista zeloso, um ofertante caridoso? Vocês do conselho, sacerdotes, têm aplicado devidamente esses recursos que generosamente vêm do coração oblativo dos fiéis, das promoções, para que nossas igrejas fiquem bonitas? Eu acho que o sacerdote primeiro deve arrumar a casa de Deus para depois arrumar a sua casa. Às vezes os padres têm aquela preocupação de fazer uma casa paroquial bem feita, bonita, com todas as regalias dos tempos, e esquece a igreja que está lá cheia de goteira, que o telhado está caindo, que a igreja está suja, tem abelha fazendo casa em todos os cantos na torre. Primeiro vamos zelar da casa de Deus, depois a gente zela da casa do pastor. A casa mais importante é a casa de Deus. Mas não faça qualquer coisa na sua igreja. Seja uma obra pensada, autorizada pelo bispo, seja algo espiritual. Não tenha pressa, vamos fazer as nossas igrejas bonitas, sem muita suntuosidade, mas com o mínimo possível de beleza sacra, de conteúdo litúrgico, para que nós possamos entrar no templo e conseguir rezar. Vamos à palavra de Deus. A primeira leitura da liturgia desta dedicação da Igreja de São João em Roma é 1 Coríntios 3, até o versículo de 3 a 17. No final da leitura de hoje, São Paulo diz assim: Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo e vós sois este santuário. Olha que coisa linda! Nós somos templos do Espírito Santo. Precisamos ter consciência disso. Quando as pessoas têm consciência de que elas são templos do Espírito Santo, elas têm maior afeto pelo templo de Deus. Como é bom você ir à igreja onde você foi batizado, beijar a pia batismal onde você foi banhado para a eternidade, visitar o Santíssimo. Quão belo é entrar na igreja e você contemplar o crucificado, o altar, o Santíssimo Sacramento, a presença perene e real de Jesus em corpo, alma, sangue e divindade na Eucaristia, na hóstia consagrada. O templo deve ser para nós um verdadeiro oásis de espiritualidade. Nós precisamos aprender a usar melhor os nossos templos para nosso crescimento espiritual. O cristão precisa entrar no templo e ter a possibilidade de contemplar o mistério de Deus a partir do templo. Imagens bonitas. Eu tenho visto tantas imagens degradantes, sobretudo imagens de Nossa Senhora Aparecida. Essas imagens adquiridas em camelôs, em lojas que não são católicas. Imagem de Nossa Senhora Aparecida tem que ser original. Comprar direto lá no santuário. Comprar pela internet diretamente no santuário com a autenticação. Se faz umas imagens de Nossa Senhora Aparecida que não ajuda a gente a rezar. São imagens que colocam até medo nas crianças, porque as pessoas fazem essas imagens de qualquer jeito. Imagem sacra precisa ser bem pensada. A imagem deve brotar de uma experiência mística do artista. Não você fazer imagem de qualquer jeito para vender, enganando o povo,
É uma tristeza as imagens horrorosas que as pessoas trazem para a gente abençoar. Imagem de camelô, imagem torta, de gesso, de qualquer jeito. É melhor não comprar isso, gente. Deixe para comprar uma imagem autêntica, numa loja católica, uma imagem que você sabe a procedência dela. Se você não tem condição de comprar uma imagem bonita que te ajuda a rezar, espere, depois você compre. Nós precisamos ter as nossas igrejas bem ornadas. Tem umas vias sacras que a gente vê nas nossas igrejas que não ajudam você a rezar. São coisas feias, crucifixos feios, arcos ausentes na igreja, não tem aquela beleza, o altar de qualquer jeito, você não sabe se é altar, se é uma banca. Tudo precisa ser pensado a partir da unção, da piedade. Quando a gente vai fazer uma igreja, precisamos rezar, fazer o tríduo de oração, de preparação, para que o arquiteto pense uma igreja de acordo com a vontade de Deus, e não de acordo com a vontade técnica, de acordo com os caprichos. Não, igreja precisa ser construída dentro das normas espirituais, litúrgicas, para que você entre na igreja, por mais simples que seja uma capelinha de roça, repito, mas que a gente sente que está na presença de Deus. Isso é lindo, é o que nós precisamos. Que Deus abençoe nossas construções, nossas reformas e que os nossos templos reflitam aquilo que já está dentro de nós, o templo do Espírito Santo. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás.